Olá amigos, estamos aqui para mais uma aula de astronomia e hoje o nosso tema é a astronáutica, né? E nós vamos aprender hoje um pouco como é que nós conseguimos fazer fantásticas máquinas que nos levaram ao espaço sideral. Lembrando que a astronáutica, né, ela é uma ciência e um conjunto de tecnologias também voltadas à exploração espacial, de como a gente consegue viver fora da Terra, qual é a mecânica envolvida nisso e também qual é a tecnologia, como é que se conseguiu chegar a isso, né? Bom, lembrando que desde a história da humanidade, né, a história da astronáutica começou com o sonho da humanidade em visitar outros mundos, né? Desde a antiguidade, o homem imaginava como sair da Terra. Então, por isso é que ele colocava sempre no céu a sua vontade, né, de alcançar aqui o inalcançável, né? E para isso ele usava a mitologia. Então o homem antigo imaginava deuses e deusas, né, fora da Terra com poderes extraordinários. Era a mitologia, né? A seguir, o homem conseguiu imaginar saindo da Terra através da literatura, né? Textos e mais textos, com histórias do homem ir visitar o espaço, conhecer outros locais. Somente agora, na atualidade, é que nós conseguimos, né, sair da Terra, né, e conseguimos ter informação da Terra utilizando a ciência, né? Lembrando também que a primeira pessoa que realmente tratou do ponto de vista científico, né, essa possibilidade foi o Konstantin Tsiolkovsky. O Tsiolkovsky imaginou, utilizando a física, uma forma, qual seria a melhor forma de sair da Terra. Utilizando o conceito de Newton, a gente imagina que se você estiver em cima de um barco e jogar pedras para um lado, o barco vai no sentido contrário. Então ele imaginou o seguinte: se nós tivermos um foguete, esse foguete pode sair com a pressão maior, dependendo da sua massa e dependendo da maneira como joga esses gases ou essa queima para baixo. Então, se você jogar matéria para um lado, o foguete vai para o outro. Ele vai alcançar uma velocidade utilizando uma determinada massa. Quanto mais rápido você colocar e quanto maior a massa que você joga para trás, mais você alcança uma velocidade. Então ele conseguiu matematizar isso, né? Na época, ele fez a famosa equação do foguete. A equação do foguete, ela nos mostra que há uma relação entre a massa inicial do foguete, m0, a massa final, né, do foguete. Então você quer chegar lá vivo, né? Então você leva uma determinada massa inicial, que é você e mais o foguete todo. É a massa final e quer alcançar uma variação de velocidade, começando de 0 até atingir a velocidade que você quer, jogando para trás gases, queimando alguma coisa com a velocidade VE, que é a velocidade dos gases queimados para baixo, né? Então essa relação está ligada pelo logaritmo. Então ele verificou que é uma relação logarítmica. Nessa equação ele poderia, sabendo a massa inicial do foguete, saber que velocidade ele poderia atingir, né? É claro que aqui é uma simplificação da equação, mas vários fatores influenciam, mas é possível você calcular quanto você precisaria para atingir uma determinada velocidade que você quer atingir nesse foguete. E um foguete comum, seja um foguete grande como esse aqui, ou um foguete pequeno de plástico, eles seguem as mesmas leis da física. Essas leis quais são? É a lei das forças, né? A lei de Newton, da mecânica. Nós temos 3 forças envolvidas básicas em um foguete. Uma que empurra ele para cima, que é o empuxo, né, causado por aquilo que nós vimos, jogar matéria queimada com alta velocidade para baixo. O empuxo empurra para cima. Para baixo nós temos o peso segurando o foguete e o arrasto também na direção contrária ao seu movimento. Então, à medida que ele vai atingindo o ar vai tentando impedir ele de passar, né? Então, do arrasto e peso para baixo, empuxo para cima. A força resultante, FR, é o empuxo para cima mais as duas forças menos as duas forças para baixo. Então, é menos A menos P. Ou seja, podemos calcular qual é a força que resulta do foguete após a aplicação do arrasto e do peso dele. Então, isso mostra que a força gera uma aceleração, gera uma variação de velocidade. Então, usando as leis de Newton simples, nós podemos aplicá-la no foguete. Isso foi feito numa época em que se estava estudando a atração gravitacional também, né? O próprio Newton imaginou, existe uma atração gravitacional no nosso planeta.
duas massas, M1 e M2, estão ligadas, nós estamos ligados ao nosso planeta por uma força, que ele imaginou, força da gravidade. Ela depende da massa dos dois e depende do inverso do quadrado da distância entre os dois corpos. Imaginou, e na época ele disse, olha, se nós jogarmos com uma determinada força, uma velocidade, ele vai atingir posições diferentes, até que ele possa sair da Terra. Então, se isso acontecer, um corpo poderia sair da Terra. Bastava que tivesse uma velocidade mínima para isso, né? O próprio Newton imaginou. Se você pensar bem, né? Se você joga uma pedra, ela cai ali. Mas se você jogar com uma velocidade muito grande, ela vai entrar em órbita, e a órbita, ao contrário do que muita gente pensa, não é um local em que você ficando lá, você vai ficar girando, não. É uma queda. Só que é uma queda sobre a própria posição em que você está. Você cai sobre a própria órbita. A Lua está sempre em queda em torno da Terra, só que ela cai sobre a própria órbita, devido à distância e à sua velocidade também. Então, Newton imaginou que teria uma velocidade de escape para poder sair. Essa velocidade de escape, ela depende de quê? Depende da massa do nosso planeta e depende do raio do nosso planeta também. Pode ser calculada por essa equação aqui. A velocidade de escape é a raiz quadrada de 2gm sobre r. Então, para cada planeta nós temos uma massa e um raio. Então vamos ter velocidades diferentes. No caso da Terra, é cerca de 11 km por segundo ou 40 mil km por hora. Então, para sair da Terra, você tem que ter essa velocidade mínima de 40 mil km por hora. Não é fácil, né? Imagine um avião é 1000, um avião comercial. Uma aeronave, uma espaçonave, teria que sair, para sair da Terra, teria que ter pelo menos 40 mil km por hora. E toda uma tecnologia para isso, né? Por exemplo, você teria que escolher entre combustível líquido e sólido, o que é melhor, né? Hoje nós sabemos que a composição dos dois é a melhor maneira de sair da Terra. Você tem que ter uma parte sólida e uma parte líquida, porque cada uma tem umas vantagens e outras desvantagens. Outra escolha que você tem que fazer para poder verificar como sair da Terra seria usar o conhecimento do Sergei Korolev. Korolev descobriu, e depois hoje todo mundo imita essa ideia dele, de que não basta dar um impulso no foguete, você tem que fazer isso em etapas, né, em estágios. Você dá um impulso, depois tira aquela parte, dá outro impulso, depois tira aquela parte. Então você, em vários estágios, é a maneira mais eficiente de você alcançar uma velocidade limite de escape para poder sair da Terra. Então essa configuração sólido-líquido e estágios diferentes, hoje em dia é repetido por todos os países para colocar em órbita, inclusive pelo Brasil. Aqui nós temos alguns dos foguetes brasileiros, né? O VS-43, VS-50. O Brasil tem todo um conjunto de projetos para colocar no futuro satélites em órbita. Nessa fase, nós tivemos muitos avanços na engenharia espacial. É uma área da engenharia em que você utiliza conhecimentos desde a época de Newton, como Newton imaginou, né, teoricamente. Lembre-se que, como ciência, né, a engenharia espacial, né, ela tem que adquirir uma tecnologia e uma experimentação. E os primeiros foguetes que foram lançados foram na época da Segunda Guerra Mundial, fruto do desenvolvimento do Wernher von Braun. Né? O Wernher von Braun, durante a Segunda Guerra Mundial, fez os foguetes, né, com a equipe dele, claro, e conseguiram pela primeira vez, né, sair da Terra. Muita gente pensa que é o Sputnik e tal. O Sputnik foi o primeiro a dar a volta na Terra, mas o primeiro objeto humano a sair da Terra foi um foguete nazista, né? Eles estavam desesperados para acabar com a guerra e fazer uma arma, e fizeram foguetes altamente potentes, e o Wernher von Braun conseguiu colocar a 150, 200 quilômetros de altitude e conseguiu sair dos limites da Terra. Não ficou em órbita, né? Claro, caiu. Mas ele fez isso aí. Hoje em dia, ônibus espaciais são jogados fora da Terra e uma série de outras tecnologias. Agora, você pode ter em casa, fazer o seu próprio foguete, né? Um foguete simples com pressão de ar. Se você botar uma pressão dentro de uma garrafa plástica, você pode lançar. Então, seja aquele foguete altamente poderoso ou um foguete simples como esse, lembre-se, tem 3 forças envolvidas. A força de empuxo, que joga ele para frente, tem a força de arraste, que tenta empurrar ele pelo ar, e tem o peso. Então tudo isso tem que ser levado em conta, além da aerodinâmica. A aerodinâmica é a forma como você consegue vencer a resistência e fazer com que tenha uma eficiência maior.
E tudo isso é estudado pela engenharia espacial. Quando você joga um foguete para um objeto fora da Terra, se ele ficar orbitando, ele poderá ter vários tipos de órbita, né? Então você pode colocar um satélite em órbita da Terra de várias formas. As duas principais são órbitas equatoriais e polares, né? Então você tem uma que passa pelo Equador, outra pelo Polo, dependendo da utilidade daquele satélite. Basicamente tem 3 tipos de órbitas, né? A órbita alta, média e baixa. As órbitas altas, elas estão a cerca de 36 mil quilômetros da Terra. Isso faz com que lá ele está tão longe que ele gira junto com a Terra. O período é de 24 horas. Nós chamamos esses satélites de satélites geoestacionários. A média distância, que está a cerca de 20 mil quilômetros, ele tem um período menor que 24 horas. Então há uma diferença e ele pode percorrer vários países, né, lentamente, tirar fotografia, registrar. Né, são órbitas que podem ser até bastante elípticas. E órbitas muito próximas, muito baixas, menores que 1000 quilômetros de altura, né, que leva algumas dezenas de minutos para dar a volta na Terra. Né? Esses 3 tipos de órbitas são escolhidos na hora de você colocar um satélite, né, e qual é a função dele. Né? Por exemplo, se você assiste a sua TV a cabo lá, o seu GPS, você está usando seu GPS, existem satélites que mandam informação para o GPS que são geoestacionários, eles estão parados. Então, para quem está na Terra, é como se tivesse uma antena lá. Você joga o sinal e recebe de volta. Né? Com esse sistema de satélites, é possível você fazer o sensoriamento remoto. Quer dizer, aqui da Terra, você pode estar observando a Amazônia. Né? Como é que é feito isso? É toda uma ciência, toda uma engenharia para isso. A luz solar atinge a Terra e o satélite consegue receber essas informações. E essas informações montam no computador um gráfico, né, onde você pode identificar a presença de rios, áreas desmatadas. Né? Tudo isso pode ser feito aqui da Terra, utilizando um satélite que foi colocado em órbita, usando aquelas mesmas leis. Quando um satélite ele está fora da Terra, ele enfrenta alguns problemas. Né? Além da radiação cósmica, existem o cinturão de Van Allen. O cinturão de Van Allen é uma camada, aliás são duas, né? 2 camadas mais concentradas, mas ele envolve todo o planeta, de partícula, de plasma. Plasma são gases com alta carga, alta quantidade de partículas com cargas elétricas. Então tem prótons, elétrons, e são muito perigosos, porque tem uma quantidade de radiação muito grande. Se um satélite ficar parado ali no cinturão de Van Allen, ele vai receber tanta radiação que vai desativar. Por sorte, os satélites, quando são colocados, ou as naves, eles passam rapidamente por ele. Então, o cinturão de Van Allen, na realidade, são 2 cinturões. Um que fica entre 1.000 e 5.000 quilômetros e um que fica 15.000 a 25.000 quilômetros. Esses 2 polos são concentrados, né? Mas é claro que existe no meio também. Eles são frutos da reação entre o vento solar, cheio de partículas, de prótons, de elétrons altamente energéticos e perigosos, né, com o nosso campo magnético. A Terra tem um campo magnético que interage com essas partículas, acumulando elas, impedindo que elas entrem na Terra e façam um mal muito grande. No passado, muitas dessas partículas podem ter entrado, causado mutações genéticas. Hoje nós estamos protegidos da maior parte deles através desse campo magnético. E a interação tem que ser levada em conta. Então, por exemplo, se você pegar uma nave e quiser ir na Lua, você vai passar pelo cinturão de Van Allen. Então, os astronautas são monitorados contra a radiação, que é um perigo. É um perigo você passar por ali. Só que, por sorte nossa, a velocidade das naves é muito grande, né? Ela passa rapidamente. Então, o tempo de exposição não é tão grande, não é suficiente para afetar tanto assim a saúde. Né? E nós sabemos que, para sair da Terra, né, você coloca uma nave, ou um satélite, ou uma sonda, né, que vai pesquisar em outros lugares, ela está presa ao corpo pela atração gravitacional. E cada planeta tem a sua atração. Para sair deles, tem que ter uma velocidade. Por exemplo, na Terra, você tem que ter 11 km por segundo, que são aqueles 40.000 km por hora. Para sair do Sol, se você estivesse nas proximidades do Sol e quisesse escapar, né, teria que ter uma velocidade de 600 km por segundo, né? 60 vezes mais, né, do que esses 40.000, que já é difícil, alguns países conseguem sair da Terra.
Se saísse de uma anã branca, seria 6.000 km por segundo. A anã branca é uma estrela bem densa, né? Se for uma estrela de nêutrons, que é mais denso ainda, seria 70% da velocidade da luz. Se fosse um buraco negro, para sair dele, você teria que ter uma velocidade maior que a da luz, né? Então, cada corpo tem a sua gravidade, né? Os planetas também, né? De Júpiter, por exemplo, é 6 vezes mais. Então, se você for a Júpiter, para sair de lá, você tem que ter uma velocidade de escape bem maior por causa da massa do planeta, né? Existe uma outra tecnologia. Essa tecnologia é chamada estilingue gravitacional. Então, para sair da Terra, você tem que ter impulso, certo? Mas se você quiser ir para um outro planeta ou para uma longa distância, a quantidade de combustível, né, que você tem dentro da nave vai ser praticamente impossível você fazer aquilo. Por quê? Porque teria que ter uma quantidade de combustível muito grande, a nave ia ficar muito pesada. Aí a inércia também para mudar a nave seria difícil. Então o que é que se faz? Você usa a força da gravidade como forma de você aumentar a velocidade. Então como é que você faz? Então imagine, se você tem aqui um corpo que quer alcançar aquele de lá. Você aproxima desse corpo, a força da gravidade puxa a nave. Se você deixar, ela vai cair lá. Mas aí você aciona os foguetes, então soma as duas velocidades e aumenta a velocidade. Por exemplo, se eu quiser fazer uma viagem até Saturno, né, o que eu faço? Eu posso jogar uma sonda, né, até Saturno. Se eu jogar direto, eu precisaria de muito combustível. Joga até Vênus, o Vênus puxa, né, esse corpo, acelera, aumenta a velocidade na direção da Terra. Quando chegar perto da Terra, liga o outro motor e impulsiona. Quando chegar perto de Júpiter, Júpiter puxa a nave. Quando já estiver ali no limite, você aciona o foguete, então ele é empurrado até Saturno. Então você usa a própria atração gravitacional como forma de aumentar a velocidade. Então é possível se fazer isso, né? Muitos avanços na aeroespacial foram conseguidos, né, graças a essa tecnologia que nós estamos falando. Por exemplo, em 1957 foi lançado o Sputnik, o primeiro a dar a volta na Terra, né, com um transmissor. Ele era do tamanho de uma bola de basquete, mais ou menos assim. E ali tinha um transmissor, fazia um bip, bip, né? E isso aí fez com que houvesse a briga, né, para ver quem conseguia fazer mais do que o Sputnik. Começou uma nova era de disputa. Em 1961, Yuri Gagarin foi o primeiro homem a dar uma volta na Terra e voltar, né? E em 69 o homem chegou na Lua. Era uma época de grandes disputas, né, da Guerra Fria, e infelizmente a guerra, o interesse econômico é que impulsionava, mas deu esse impulso, né? Mesmo pelas razões erradas, conseguiu dar um impulso, fazendo com que nós descobríssemos uma série de coisas sobre o universo que nos levou a fazer essa tecnologia para conseguir isso, né? E com isso nós chegamos até a Lua, né? A Marte já tem vários equipamentos lá. A Voyager, em 77, lançou para os planetas mais afastados. Hoje é o objeto humano mais afastado que existe. Já está lá no final do Sistema Solar. E considerado como o auge dessa época é a chegada do homem na Lua. Que existem pessoas até que acreditam que o homem não foi na Lua, né? Toda vez que me dizem isso, né, aí eu digo assim, olha, por que as pessoas acham que o homem não foi na Lua? A resposta sempre do professor é essa: porque não estudaram o suficiente. Se você estudar o suficiente, você vai saber que o homem foi na Lua. Do mesmo jeito que na Idade Média, né, se perguntasse uma pessoa da Idade Média, né, se a Terra era plana ou a Terra era esférica, né, muita gente ia dizer que era plana, porque não tinha estudo, né, adequado. Se perguntasse qual é a causa de uma doença contagiosa, hoje nós sabemos que são micro-organismos que entram na gente e tal, sabemos que existe essa doença, mas na Idade Média ninguém sabia, né? Todo mundo ia rezar, né? Rezar é bom, mas não resolve o problema da doença. Então não se sabia da ciência. Então, numa Idade Medieval, achar isso tudo bem, mas na atualidade, se alguém perguntar a você, o homem foi na Lua? Eu digo, eu vou estudar. Eu vou saber que muitos países, além dos Estados Unidos, estavam recebendo as informações. Até um brasileiro que conseguiu receber as informações, a Rússia recebia as mesmas informações e de sinais da nave chegando na Lua. Até hoje tem equipamentos na Lua mandando sinal para cá.
tem um laser jogado todo dia lá no espelho, ele reflete. Então tem um monte de informações, até fotos, né, do Hubble mostrando o local. Então não existe dúvida sobre isso. Mas tem muita gente que não acredita ainda que o homem foi na Lua, porque o estudo da astronáutica e o estudo da astronomia não está nas escolas regularmente. Então essa dúvida sempre vai ficar nas pessoas, mas o estudo da ciência mostra que realmente tudo isso foi uma conquista. Na Lua, por exemplo, mais de 100 missões foram até a Lua, né? A primeira em 1959, o primeiro corpo a atingir a Lua foi uma nave soviética, a Luna 2, em 1959. E no mesmo ano, uma outra Luna 3 foi lançada e tirou uma foto do lado escuro da Lua, né? Nós sabemos que da Terra só dá para ver um lado da Lua. Do outro lado, só com uma nave tirando foto. Então, pela primeira vez vimos isso. Em 64, a Ranger 7 tirou fotos de alta qualidade da Lua. Em 66, a Luna 9 fez o primeiro pouso. O primeiro pouso na Lua não foi dos astronautas, não. Foi uma nave russa que chegou lá e desceu mesmo, né? Tirou fotos até. Em 68, a primeira órbita tripulada, quer dizer, a primeira vez o homem foi na Lua e deu uma volta, né, pela nave Apollo 8. E a Apollo 11, em 1969, levou 3 astronautas, 2 desceram e um ficou em órbita, esperando os outros voltarem para ir para a Terra. E a gente considera o pouso na Lua como um grande feito da humanidade. Por quê? Porque foi necessário uma tecnologia, um estudo para isso, né? Precisou fazer um foguete no tamanho certo, compactar a informação, a troca de informação, tudo isso levou a uma tecnologia que nós utilizamos hoje no nosso celular, em todas as coisas. Essa tecnologia hoje é usada pela humanidade, então foi útil por isso, né? E o homem conseguiu chegar lá, tirar pedaços da Lua já existem na Terra, analisando, né? Então, todo esse conhecimento, né, de 61 até 72, o projeto Apollo levou 12 pessoas para a Lua, né? Teve 6 pousos, né? Das 11 missões, 6 pousaram lá e 12 astronautas andaram na Lua, né? Futuras missões espaciais, né, estão previstas para as próximas décadas, né? Como, por exemplo, ir a Marte, né, fazer uma colônia em Marte, a instalação de mini satélites que já estão sendo instalados em torno da Terra, né, para dar informação em tempo real de como é que o nosso planeta funciona, e telescópios com equipamentos para captar coisas que nós não conseguimos captar da Terra. No futuro mais distante ainda, pode ser que nós façamos lugares no espaço para a gente viver, ou até em outros planetas, conhecendo outros tipos de estrelas, com outras condições de vida, e que possam ser desenvolvidos lá a tecnologia e depois aplicado para o nosso futuro. Ok? Bom, então demos uma olhadazinha na astronáutica, essa maravilhosa ciência, que no futuro nós teremos no nosso país um grupo para estudar mais a fundo e produzir para o país nessa área. Ok? Obrigado.